grande dia da festa, Jesus acabou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, olha só, como diz as Escrituras. Onde as Escrituras estavam dizendo? Lá em Ezequiel, o profeta Ezequiel profetizando sobre esse rio que nasceria diante do trono, tá? Como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre, ou no seu interior. Quem crê em Jesus, quem crê, quem tem sede, Jesus diz assim em 37, venha a mim e beba. Quando Jesus morreu na cruz e saiu sangue, todo o seu sangue saiu, e para conferir que realmente Jesus estava morto, foi um soldado com uma lança e o feriu. E a Bíblia diz que saiu um pouquinho de sangue e depois começou a sair o quê? Saiu água. Ali, irmãos, estava se cumprindo a profecia de Ezequiel. O Senhor estava salvando pessoas, libertando pessoas. O império do mal ali estava derrotado. Muitas pessoas achavam, na época, ou até crentes acham de uma maneira enganosa, que Jesus estava sofrendo, estava morrendo, porque Satanás é que estava matando Jesus. Não, na cruz Satanás estava sendo derrotado. Lá em Colossenses diz que Jesus despojou principados e potestades, triunfou e zombou deles lá na cruz. Ou seja, o que estava ali em jogo era realmente a derrota de Satanás, e Jesus estava inaugurando dentro de nós o seu reino. O seu reino estava sendo estabelecido. Ele disse: está consumado, está completo. E através da morte de Jesus na cruz e a vinda do Espírito Santo sobre nós, o que aconteceu é que no nosso interior começou a fluir e brotar rios de águas vivas. O texto fala então, lógico, sobre o Espírito Santo que viria, e esse Espírito Santo que veio sobre nós, a pessoa do Espírito Santo, passou a ser dentro de nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. E para ele jorrar, para ele estar em mim jorrando para a vida eterna, eu preciso crer em Jesus, como diz as Escrituras. Aqui está, irmãos, retratado nesse texto de Ezequiel, um templo espiritual. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Esse templo que não foi construído por mãos humanas, está agora construído pela obra redentora de Cristo. O Espírito Santo está em mim e há rios que brotam do trono de Deus e passam na minha vida. E a Bíblia diz que onde esse rio passa, ele muda, ele cura, ele transforma. Só que algo, irmãos, a gente precisa observar nesse texto. O envolvimento do profeta, quando é guiado por este homem, dentro do templo, este homem profeticamente está sendo apontado como Jesus. Quando Ezequiel vai caminhando este homem de uma parte para a outra do templo, o que acontece? Que as águas começam a crescer. Coisa tremenda, isso diz em relação à vida cristã. Primeiro passo, quando as águas começaram a brotar dentro do templo, a primeira parte que foi molhada ali por Deus, por essas águas, a primeira parte do profeta que foi molhada foi qual? Foi qual? A testa? Os calcanhares dele. Calcanhar. Significa que entramos no reino de Deus. Essa é a primeira parte. É a primeira parte, é o primeiro momento que eu recebo Jesus, que as águas começam a brotar. Significa que eu entrei no reino, que eu pisei no reino, os meus pés foram molhados. Eu comecei a experimentar algo diferente. A salvação, a glória do Espírito Santo na minha vida.
Os meus pés agora influenciam a minha vida. O meu caminhar agora é o meu caminhar com Cristo. É a minha vida dentro do seu reino, e eu sou agora encharcado, molhado. Está tudo encharcado, e a minha vida agora, o que eu fizer, aonde eu for, eu preciso entender que agora eu sou um cidadão do reino, eu estou pisando nas águas de Deus. É interessante se a gente observar, é importante observar algo aqui, que todas as vezes que o profeta é levado de uma parte para outra, qual é a medida que ali o anjo, ali está como um homem, né? Um homem que ele via, que o profeta Ezequiel via. Qual a distância que ele ia de uma parte para outra? 1000. É interessante, irmãos, porque eu acho que é interessante também destacar o número 1000. Todas as escrituras sagradas existem números simbólicos. E por que esse 1000? Foi para um lado para o outro, 1000 foi para outra parte. Porque o número 1000, assim como uma coisa bem mais fácil, o número 7 para os irmãos representam a perfeição. Há muitos números. E esse número em hebraico, ele tem 3 letras, é Aleph, Lamed e Fei. Não é feio não, é Fei. Tá? Tem um significado este nome, 1000, que é boca, cajado e força. Cada letra tem esse significado. Boca, cajado e força. Esse número, então, essas letras, quando colocadas juntas, formam este número, o 1000. E o seu significado é autoridade. Autoridade. Então, cajado e força. Boca, cajado, aquilo que me guia. E força, né? Autoridade, a força daquele que fala. Ou seja, porque passava de 1000, caminhava autoridade a ele, que ele não tinha antes. Exatamente o significado. Então, quando ele estava ali e tinha uma experiência, e ele era levado a caminhar 1000 côvados, o que acontecia? Ele passava a ter uma autoridade espiritual que não tinha antes. Há muitas pessoas, só aqui um parênteses aqui, muitas pessoas aí que ensinam lá no Apocalipse, o 1000 anos literal, né? A palavra de Deus, principalmente Apocalipse, aqueles números todos, tudo tem um significado. Aí as pessoas acham que 1000 anos do reino de Cristo na terra vai ser literal. Qualquer dia eu vou fazer um estudo, né, se os irmãos tiverem interesse sobre isso. Acho que o pessoal não interessa muito por isso não, senão eu faria. O que estava falando, irmãos, esses 1000 lá em Apocalipse, significa que seria autoridade concedida à igreja para reinar na terra. Como eu falei, o 1000 significa autoridade, e não um período de tempo, e não uma distância, como aqui não significa uma distância. Significa a autoridade que veio com o reino de Deus. Ele disse: é chegado o reino de Deus, o meu reino está dentro de vocês. E esse de 1000 não é literal, ele vai quando chegou o reino de Deus na terra, vai até a vinda de Cristo. Nesse período, Cristo deu aos servos autoridade contra principados e potestades. A Bíblia diz que ele amarrou o valente. Em Efésios diz que ele colocou a sua autoridade para a igreja. E debaixo dos pés da igreja está todo principado e potestade sendo subjugados. E isso vai até o fim do milênio, ou seja, o fim do milênio é quando o Senhor vai aparecer nos ares. Então 1000 aqui é autoridade. Significa, irmãos, que eu entrei no reino, as águas estão no meu tornozelo, mas eu passo a ter comunhão com Deus, eu passo a buscá-lo. Eu passo, então, a estar diante dele, afino a minha comunhão com ele. Eu vou caminhando mais 1000 com ele. Sabe o que acontece?
Ele vai me dar autoridade que eu não tinha antes. Ele vai me dar força que eu não tinha antes. As minhas palavras no mundo espiritual vão ter mais valor, porque eu caminhei mais 1000. Eu estive com Jesus nessa caminhada de mais 1000 e Ele me confiou autoridade. Autoridade, irmãos, nunca vem, né? Assim, as pessoas, estou de bobeira, Deus me dá autoridade. Não, autoridade muitas vezes tem um preço. Aonde principados e potestades começam a estar debaixo de você, da sua autoridade, da sua palavra. Por isso, 1000 significa boca, cajado, que dá direção, e força. As pessoas que não saíram, as águas continuam no tornozelo, a sua autoridade é pequena. Então, depois disso, depois que ele obedeceu, depois que ele seguiu, depois que ele caminhou, mais 1000 as águas davam aonde? No cabelo. Vocês estão aí? No joelho. E o joelho fala de quê, irmãos? De oração. É um nível mais profundo na vida do crente. E quando meus joelhos começam a servir a Deus, quando meus joelhos se dobram, que eu não estou mais no reino, assim, só no tornozelo, só caminhando, não, só há algo mais profundo para mim experimentar. E os meus joelhos agora, mais autoridade Deus vai me dar. Mais autoridade eu vou ter. Tem um personagem na história, tem muito tempo que eu li isso, por isso que eu não lembro direito. Foi uma rainha, não lembro se foi da Escócia ou da Inglaterra, não lembro, que disse acerca de um homem de Deus. Ela disse o seguinte: eu tenho mais medo deste homem orando do que um exército vir contra o meu país. Porque ela entendia a autoridade que aquele homem tinha ao orar. Por quê, irmãos? Porque as águas já tinham chegado ao joelho dele. Seus joelhos se dobravam constantemente. Ele buscava a Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele venceu barreiras. Por isso, muitas pessoas vão ter dificuldade de orar, de consagrar seus joelhos ao Senhor, sabe por quê? Porque o inimigo não quer que você tenha autoridade espiritual sobre ele, para destruir a sua força, os seus intentos. Ele vai querer sempre que você apenas fique um evangelho superficial. Podemos dizer que há muitos crentes vivendo assim. Eu queria que não, sei que você também queria que não, e que não fosse verdade, de repente fica até com raiva de mim por ter falado isso, mas, irmãos, a gente não pode negar que é uma realidade. Não é? Amém. Está com saudade da Gigi. A autoridade, então o inimigo não quer que tenhamos. E ele vai fazer de tudo para que as águas não cheguem ao seu joelho. Depois disso, caminhou mais 1000. Ele caminhou com Jesus, com o anjo ali, mais 1000. E as águas agora estavam dando aonde? Nos lombos. Olha que coisa interessante. A gente lê lá em Efésios sobre batalha espiritual. Você vai ver que está falando para o crente cingir os lombos com a verdade. O que é cingir? As águas estavam dando na cintura, estavam dando nos lombos aqui. E é interessante isso, irmãos, porque essa palavra é muito conhecida para a gente, né? Cingir os lombos. Porque na época os homens, eram homens, né? Eles andavam de saia, mas eram homens, tá? Andavam de saia. Imagina ter que correr de saia. As mulheres sabem o que é isso, o saião, porque era um saia grande, né? De repente você está assim de boa e o seu país, ou sua cidade está sendo invadida, todo mundo de saia para correr e se defender. Então, cingir os lombos era justamente eles pegavam a ponta da saia e levantavam e colocavam aqui e colocavam um cinto. Aquela saia virava tipo uma bermuda, para eles terem agilidade na guerra, para eles poderem combater e até mesmo trabalhar no campo. Eles cingiam o lombo, para eles terem agilidade, né? Correr de saia é difícil, saia apertada, ia cair, né?
Ia ser estranho. Então cingia os lombos, eles levantavam as pontas e colocavam um cinto bem apertado para a sua vestimenta se tornar mais ágil. Então quando a água bateu no lombo, significa que o crente deve estar cingido para a batalha. Ele deve estar preparado. A autoridade maior chegou quando ele caminhou 1000, as águas chegaram à cintura. Agora ele estava preparado para uma guerra, ele estava preparado para o trabalho, para a labuta, ele estava preparado para pegar no arado, para se envolver com o reino, para trabalhar no reino e ser eficaz no reino. Águas que davam na cintura. Há muitos crentes, que precisam que essa água chegue nos seus lombos. Precisam se entregar à obra, ao reino. Precisam desembainhar sua espada. Precisam entender a verdadeira batalha espiritual que acontece todo o tempo. E esta água, essas águas do inimigo jamais quer que chegue aos seus lombos, porque nesse momento você será um grande guerreiro na mão de Deus. Podemos então entender, irmãos, depois desse momento, houve mais 1000 côvados caminhados por um homem. E a Bíblia diz que quando ele atravessou os 1000 côvados, mais autoridade foi dada. E agora, a Bíblia diz que as águas já não podiam ser passadas a pé, as águas estavam cobrindo ele. As águas o cobriam e era necessário passar nadando, senão ele afundava. O que significa, irmãos, que vai haver um momento de intimidade, de comunhão tão profunda com Deus, que eu serei totalmente coberto por sua vida, por sua glória, por sua majestade, Eu não apenas terei Deus dentro de mim, mas eu estarei tão íntimo, que estarei dentro de Deus. Por quê? Porque a sua glória estará em volta de mim. É esse momento, irmãos, que a gente entra no santo lugar. É nesse momento que a nossa comunhão com Deus se torna algo bem mais próximo, bem mais fino, bem mais poderoso. Você é tomado da plenitude de Deus, e essa vontade de Deus que você seja cheio da sua plenitude. É este o propósito de Deus. Então você pode ser aquele crente que já vivia a vida cristã para sempre no raso, no calcanhar, no artelho, mas há um momento que você vai ter mais autoridade, porque essas águas vão chegar no seu joelho. Quando chegar no joelho vai ser um salto para chegar na sua cintura, será a autoridade que Deus vai te dar. Mas vai ser um momento, irmãos, também na sua vida, que essas águas te cobrirão, te dando autoridade sobre principados, potestades, enfermidades, doenças. Porque você percebe aí na Bíblia que quando as águas o cobriam, essa água começou a sair do templo e atingiu o que estava do lado de fora também. Então, quando eu sou coberto para a glória de Deus, essa glória não fica só para mim, ela começa a atingir o que está fora de mim. E as águas começaram a sair do templo e entraram no Mar Morto. E a Bíblia diz que aonde o rio passava, levava vida. Levava vida. Transbordava da vida de Deus. Desejamos, irmãos, ser crentes assim, que aonde a gente chega, a bênção também venha chegar junto. A presença de Deus venha chegar, o ambiente venha mudar. Irmãos, queremos ser cheios da glória de Deus, da sua presença, do seu Espírito. Que esse rio tenha liberdade de fluir em nossos corações, na nossa vida. Outra coisa importante é observar aqui no texto que onde esse rio passava, levava vida, chegava em lugares como charcos, em pântanos, e fazia daquele lugar, diz esse lugar vai ser uma reserva de sal. E o sal na Bíblia significa o quê? A ação do crente no mundo. Jesus chamou o crente para ser sal da terra e luz do mundo. É quando o crente se torna sal, ele salga, ele dá sabor, ele conserva.
chegar nos pântanos. Essa água chegar nos pântanos. É importante porque esses pântanos também é uma referência aos lugares escondidos da nossa alma. Lugares que ninguém vê. Lugar onde abriga a inconstância, os medos e até pecados ocultos. Esse rio chegar e entrar nesses lugares e mudar o que há no mais escondido do nosso ser. É por isso que um crente cheio do Espírito Santo é uma pessoa plena e completa, porque os rios chegam nos lugares mais distantes, nos pântanos da nossa alma, e ele é capaz de transformar aquele lugar fedido, horrível, que a gente impróprio para viver, transformar num lugar saudável, com sal, diferente, temperado. Lugar transformado, naquele crente chato, insuportável, começa a ser alguém abençoado, abençoador. Aquele crente frágil, que reclama de tudo e tal, sabe, as águas vai e começa a curar. Ele não é mais ofendido, sabe por quê? Porque ele está curado. As pessoas são muito ofendidas por quando as suas feridas são tocadas. Uma pessoa saudável, ela pode ser tocada na sua alma e ser curada, porque ela não está em fragilidade, ela não está em fraqueza. Esses rios podem curar. Algo mais também e bem interessante a gente dizer que não somente as águas curavam e transformavam pântanos, né, em lugares salgados, mas havia também, irmão, salvação. Quando você lê o texto, você repara aí que as águas vinham muitos peixes e peixes grandes. Dentro do Evangelho, qual é o significado para peixe? É um homem salvo. É um homem que foi alcançado pelo Evangelho. É um homem que foi alcançado pela palavra de Deus. Esses rios de Deus que fluem da vida do crente pode levar vida aos que estão perdidos. Pode trazer salvação. A Bíblia diz, nesse texto que lemos, fala sobre muitos peixes. Verso 10, e será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até Englai, haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do grande mar, e multidão excessiva. Amém? Amém. Irmãos, que venhamos ser instrumentos na mão de Deus no nosso coração, que possamos ser livres de todas as amarras, de todas as enfermidades emocionais, que esses rios venham curar nossa vida, curar nossa alma, para que possamos levar vida. Não fala apenas salvação dos grandes peixes, mas fala também de curar aqueles que estão enfermos. Olha o último verso, o 12, né? E junto ao ribeiro, à sua margem, de uma banda a outra, subirá toda árvore, toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto, e nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha servirá de quê? De remédio. O rio de Deus cura, o rio de Deus dá vida onde ele passa. Mas, irmãos, esse rio só vai fluir, só vai transbordar, só vai chegar no momento de transbordar. E quando ele transbordar, ele vai sair para atingir outros. Quando a igreja for completamente cheia desse rio, quando a nossa vida transbordar desse rio,
quando a gente cumprir o papel de os nossos pés ser consagrados ao Senhor, os nossos joelhos se dobrar diante dele, os nossos cintos, nós estamos preparados para a sua obra. Então Deus vai nos confiar autoridade muito maior, para que venhamos atingir aqueles que estão enfermos, aqueles que estão fora da igreja, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão caminhando para o inferno, porque haverá, a Bíblia diz, grandes peixes, e nós jogaremos a rede para pegá-los. Não sei se isso incomoda você, mas Ele nos chamou para sermos pescadores de homens, e nós queremos ser. Amém? Vamos cumprir, irmãos. Não vamos ficar apenas assim, já estou salvo, tá bom, as águas estão nos pés, já entrei no caminho, Jesus é o caminho, amém. Não, irmãos, há muito mais. Deus tem muito mais para nós, Ele tem muito mais para você. O Evangelho não tem limite, irmão, nós podemos viver muito mais. A gente precisa sair da nossa zona de conforto emocional e espiritual e mergulhar muito mais nessas águas. Há muito mais, há muito mais. Quero cantar uma canção com os irmãos, com a igreja. Vou chamar aqui a equipe. Cantar. Há um rio de água viva. Eu quero que você faça dessa canção a sua oração. Vamos ficar de pé, irmão, para a gente cantar. Sei que muitos irmãos já estão sentados no seu conforto, então vamos nos incomodar aí. Vamos ficar de pé. Vamos cantar um rio de água viva.
bom a gente orar e quero receber uma bênção, quero receber, pastor, uma exposição de mãos, eu quero receber, mas essa mensagem de hoje fala de comprometimento. O rio flui quando há um comprometimento com ele. Quando eu estou disposto a caminhar mais um pouco, me esforçar mais um pouco, me entregar mais um pouco, e eu vou conseguindo, e eu vou alcançando autoridade, e dali Deus me confia mais um pouco. Nós queremos, eu sei que não só nós queremos, o reino de Deus precisa. Jesus disse: orai para que o Senhor envie mais obreiros, porque a necessidade é grande, mas os obreiros são poucos. Há muitas pessoas indiferentes, há muitas pessoas apenas satisfeitas com o pouco que receberam, sendo que no reino de Deus há muito mais para você. Há muito mais. Há muito mais. Nós queremos orar nesse momento. Vamos falar com o Senhor. Querido Deus, santo é o teu nome. Ó Pai, obrigado porque entendemos, Pai, que há um rio que jorra do trono do Senhor. Há um rio que jorra para a vida eterna. Há um rio que cura as nações. Há um rio, Pai, que brota do teu trono, mas que vem para o nosso coração. Para o nosso coração, Senhor, gerar vida eterna também para outros. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos que haja, Senhor, quebrantamento no nosso meio, que haja, Senhor, disposição, que haja entrega, Pai. Ó Deus, nós estamos, Senhor, nesse mês, Senhor, trabalhando, Pai, a questão de sermos cheios do Espírito Santo, reacender a chama do Senhor em nosso coração. Ó Pai, mas isso vai acontecer, Pai, quando nós não estivermos indiferentes. Queremos caminhar 1000, mais 1000, mas quanto for necessário, Senhor, para sermos revestidos da Tua autoridade, do Teu poder, da Tua vida, Senhor. Ó Deus, abre as comportas do céu, Senhor, sobre nosso coração. Ó Deus, faz chover, Senhor. Abre os nossos olhos para que, assim como Elias, Senhor Deus, viu uma pequena nuvem, Senhor, e naquela pequena nuvem houve uma resposta de uma grande chuva. Ó Deus, que haja, ó Deus, a nossa visão, pequenas nuvens, mas que venha trazendo, Senhor Deus, a Tua resposta, venha trazendo grandes coisas, venha trazendo, Senhor, o Teu rio, venha trazendo a chuva do céu sobre nossos corações. Desperta-nos, Senhor, desperta Teu povo, desperta a Tua igreja, desperta a minha vida. Queremos caminhar, Senhor, até sermos cobertos por essa glória, pela Sua vida, Senhor, pelo Seu poder. Por isso, Deus, transforma corações nesta noite, quebranta corações, Senhor, muda corações. Ó Deus, em nome de Jesus, vai com esse rio nos lugares, Senhor, nos pântanos, nos lugares escondidos, nos lugares, Senhor Deus, destruídos, nos lugares, Senhor, quebrados. Ó Deus, e traz cura, traz mudança. Ó Deus, nós oramos, Senhor, é isso que nós queremos. Por isso, Pai, invocamos o Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus, que esse rio esteja agora fluindo neste lugar, passando nos corações, Pai, trazendo cura, trazendo, Senhor, vida. Ó Deus, seja esse rio como um remédio, Pai, trazendo cura para a alma, para o coração, para aquele que está triste, para aquele que está depressivo. Ó Deus, que sejam curados no nome de Jesus, Pai. Vem com o Teu rio, Pai, trazendo vida, trazendo paz, restaurando corações, restaurando lares, Pai, restaurando, Senhor, vidas, Pai, no dia a dia, Pai, vidas cansadas, sobrecarregadas. Ó Jesus, Tu disseste: aquele que tem sede, venha a mim. Como diz as Escrituras, há rios para jorrar no nosso interior. Por isso, Pai, venha com os Teus rios jorrar nos nossos corações, Pai, porque nós oramos no nome poderoso, santo de Jesus, nosso Senhor. Amém. E que agora o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações que vêm do Espírito Santo de Deus fiquem com cada um que está neste lugar e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra. E todos digam amém. Que Deus te abençoe, dê uma semana de paz, uma semana